E, rapaziada, essa treta que rolou, treta pesada entre dirigente do Flamengo e jogador craque do Mengão, que é entre Marcos Braz e Gabigol, isso está repercutindo demais. A gente, quando for falar desse assunto, a gente tem que ter muita cautela, principalmente tem muita gente aí que aproveita disso para querer criar uma crise dentro do Flamengo. Mas esse corte que eu vou trazer aqui para vocês não é nada para criar crise dentro do Flamengo, não. Eu vou trazer para vocês o pessoal lá da Jovem Pan Esporte, o Canelada, apresentado pelo pilhado Thiago Asmar, junto com seus companheiros ali, a Paulistada, né? Debateram, discutiram essa situação, essa briga, essa discussão, esse bate-boca entre Gabigol e Marcos Braz. De que lado eles ficaram lá? Será que eles deram razão pro Gabigol ou deram razão pro Marcos Braz? Vou trazer esse corte para vocês aqui, tá muito bacana, então já fica aqui comigo do início ao fim, lembrando logo, deixa eu antecipar aqui que este corte, direitos autorais, imagens, créditos deste corte é lá da Jovem Pan Esporte. Mas antes de eu prosseguir, ó, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento. Então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e ativa também o sininho das notificações. Então vamos lá para o corte. Olha só o que o pessoal, os paulistadas lá, falaram, debateram, discutiram sobre a discussão entre Gabigol e Marcos Braz, que saiu até palavrão desse bate-boca quente entre os dois ali no Flamengo. O que será que o pilhado, né, e os outros ali, Flávio Prado, Nilson César e companhia, o que eles falaram sobre essa situação? Vamos conferir. Podia ser só flores. Poderiam ser só rosas. O que nós temos de problema? Qual é o problema lá? Perto de tanta coisa boa, os problemas são irrelevantes. Acaba de sair, saiu hoje, uma notícia no Globoesporte.com que Gabigol e Marcos Braz discutiram asperamente no intervalo do jogo com o Fortaleza ontem, após críticas do atacante ao campo do Maracanã, responsável pela lesão no tornozelo direito do Gabigol. Ele se machucou sozinho por causa de buracos no gramado do Maracanã e teve que ser substituído no intervalo. Ainda não há diagnóstico preciso sobre o problema. Revoltado com a situação e revoltado com razão, o Gabigol chegou ao vestiário reclamando muito da situação. Assim que o Marcos Braz entrou no vestiário, o Gabigol direcionou as cobranças ao vice de futebol do Flamengo, que respondeu ao Gabigol. O clima ficou tenso, esquentou mesmo quando a maioria dos titulares já havia deixado o vestiário, rumo ao gramado para o segundo tempo. E o Gabigol foi informado pelo médico Márcio Tanuri que teria que ir ao exame antidoping após o jogo. Já estava insatisfeito e resmungou. Tava puto, né? Essa é a verdade. O Gabigol tava revoltado que tava lesionado, ainda é escolhido pro antidoping. E aí a gente conhece o Gabigol, a marra dele, reclamou. O Braz não gostou e a discussão ficou acalorada, com xingamentos de ambos os lados, isso de acordo com o Globoesporte.com. O bate-boca assustou quem presenciou. Gerson foi um dos responsáveis por intervir e botar panos quentes. Essa é a segunda lesão do Gabigol por causa da má condição do gramado do Maracanã desde que chegou ao Flamengo. Em 2020, em partida contra o Independente Del Valle pela Libertadores, o atacante sofreu um problema no tornozelo direito, que o tirou dos gramados por 40 dias. Aí eu vou ser sincero aqui. Quando tem que xingar, quando tem que ter pulso firme, o Marcos Braz não tem. Aí quando o Gabigol tem razão, Ué, ele se machuca por causa do gramado, um gramado vagabundo, do estádio onde o Flamengo joga. Ele tem razão em reclamar, Bruno? Sim, ou ele não tem razão pra reclamar? Léo, o que o Marcos Braz tem exatamente a ver com isso? O Gabigol deve ter reclamado muito ali no vestiário,
E aí o Marcos Braz falou, porra, é o único lugar que você pode jogar, é o lugar que tem pra jogar. Deve ter sido. E ainda ficou bravo que o Gabigol resmungou de fazer um exame antidoping também. Ele tem razão de reclamar, o Gabigol, óbvio, né? O lugar de trabalho dele. Precisa ver até que ponto o Flamengo tem condição de interferir nisso, né? Porque o Flamengo e o Fluminense, eles alugam o estádio, mas eu não sei se eles têm uma capacidade para resolver esse problema. Não sei, realmente não sei, é um ponto de interrogação. Não sei se caberia ao Marcos Braz, a direção do Flamengo, tomar alguma providência, ou alguém que não tomou. Flávio, mas não diz que é o time que ganha, que é o clube que fatura 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mas o problema é fechar o estádio. Não é dele. Eu sei, gente, mas então o Flamengo precisa achar uma solução. Ou vai botar o elenco mais caro do Brasil pra jogar no muquifo. Aí o Gabigol. Pra jogar no gramado ruim. Eu acho que o gramado tem que ficar bom. Eu só não sei se o Flamengo tem competência, pelo contrato que ele tem, de fazer isso ou se alguma coisa tem que vir do município do Rio. É municipal, né? O Maracanã é municipal, não é estadual. É de uma. Ele tem uma concessionária. Não pode fazer nada. Nem Flamengo. Por isso que eu tô dizendo. Eu não sei se é culpa as equipes que usam o Maracanã, o Fluminense também. Eles não podem fazer nada. Isso que eu tô dizendo, Mas aí o Gabigol ele vai reclamar com quem tá perto dele, né? Quem é o meu diretor? A gente não pode jogar nesse gramado aqui. Eu vejo um lado. Não pode jogar, tá certo. Eu vejo um lado ótimo nessa história. Flores não são cravos, não, o seu pilhado. Coisa boa. Coisa excelente aconteceu. Até outro dia, o Marcos Braz babava ovo para todos os jogadores do Flamengo. Inclusive pro seu Gabigol. O seu Gabigol aprontava no gramado, ele saía abraçadinho com o Gabigol. Então, parece que está acabando o grande problema que estava existindo no Flamengo, que é essa babação de ovo dos dirigentes do Flamengo para cima dos jogadores. Os jogadores se sentiam donos do clube. Isso daí eu tenho certeza do que eu estou falando, que eu tenho informação bem precisa a respeito disso, de gente que atuou lá no Rio de Janeiro e dirigindo o Flamengo. Então, essa babação que existia dentro do vestiário do Flamengo, você tem que ver o lado bom dessa história. Parece que ela não está acontecendo mais. Isso é legal, porque se faz isso com o Gabigol, os outros ficam espertos. Não, mas calma aí. Então que reaja ao Gabigol quando tiver motivo. Mas peraí. Nessa situação o Gabigol tem razão. É lógico que ele tem que reclamar que ele se lesionou. Vou reclamar que o gramado do Maracanã é ruim. Tá bom, onde é que nós vamos jogar, amigo? Vai, vamos sair do Rio de Janeiro? Vamos vir jogar aqui na Arena. Mas ele tem que reclamar com o diretor do time dele, né? Ele nem sabe quem é o administra o Maracanã. Tudo bem, mas o diretor do time dele não tem o que fazer. Mas calma aí, Nilson. Não tem um investimento pra você melhorar o gramado? Mas não pode, vai parar o campeonato? Vai parar os jogos do Flamengo? Uma hora vai ter que acontecer. Pra melhorar. O Flamengo vai jogar com o gramado ruim até o fim. Sim, mas pra melhorar tem que parar o campeonato. Esse ano aconteceu uma agravante. O Vasco também quis jogar lá. O Vasco também jogando lá. Tem jogo lá toda hora. Só vão resolver esse problema quando o futebol entrar de férias. E o do Mineirão também é péssimo. Dois estádios importantes que... De Fortaleza, no ano passado, a Comebol falou, não dava pra... O Flamengo tem uma enorme torcida aqui em São Paulo. Vem jogar aqui em São Paulo. Ô, Bruno, porque eu concordo com o Nilson. Marcos Braz sempre foi muito parceirinho. Agora, o Gabigol tem razão, pô. O cara se machuca. Brabo que já não jogou tanto no último jogo contra o Alcas. Saiu questionando. Tá brabo que não tá jogando bem. Tá bom, mas ele fez gol. Não tá jogando bem. Fez gol, tava lá, marcou o dele, e aí sai machucado. Porque o Gabigol também pode estar pensando isso. O Gabigol pode estar pensando, vem cá, gente. Bruno Henrique voltou. O cara que eu sempre me entrosei. Sim. Fiz o gol. Pronto, agora eu volto. E aí vai se machucar por causa do gramado, tem todo o direito de reclamar. Pra mim ele tá certo. E o Flamengo que se vire. O que não dá é pra ficar jogando em gramado ruim, lesionando o jogador até o fim do ano, Bruno. Ele tá certo, né? O Flamengo, com o elenco que tem, o valor que ele investe no elenco, os caras jogarem num gramado péssimo é muito ruim. É ruim pelo risco de lesão, é ruim pelo nível do jogo. E aí... Tem que sair do Rio, Bruno. Alguém tem alternativa. Tem que se virar. Porque o Gabigol ele foi reclamar com quem tá perto dele. Ele falou, quem é que dirige meu time? Esse cara aí, ó, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu torci o tornozelo num gramado ruim. E realmente não dá. Um estádio como o Maracanã, um estádio importante aqui pro futebol brasileiro como o Maracanã, que já foi reformado um monte de vezes, que já gastaram um monte de dinheiro lá. Final da Libertadores vai ser lá, hein? Vai ser lá. Final da Libertadores vai ser lá. Vai ser lá. Mas você sabe pode ter gramado ruim. Nessa história pra mim, Bruno, não é Marcos Braz, não é diretor do Flamengo, é a prefeitura do Rio de Janeiro. Vai pro inferno.
que é isso? É o Maracanã. É uma concessionária agora. Exatamente, a concessionária. É a concessionária, não é a prefeitura. Então vai lá, a concessionária... mas aí a concessionária essa não vai ligar nada pro jogador, o clube tem que ligar. Sim, mas essa é a grande... Infelizmente eu concordo. Mas a grande culpa... Eu tô tentando pegar a palavra porque a gente vai voltar pra rádio. Tá legal. Aí eu tô te interrompendo só pra gente voltar pra rádio Jovem Pan. De volta à rádio, agora na rádio, TV e YouTube, falando dessa situação, Nilson. Porque eu concordo, o consórcio do Maracanã tem que cuidar do gramado. Claro. Agora, o consórcio não vai ligar pro jogador. Quer lesionar? Lesiona, ele quer o dinheiro. Sim, o Flamengo tem que ligar. Mas o consórcio que não cuida um gramado do estádio, como é um estádio do Maracanã, não é um consórcio imprestável. Para mim é imprestável, porque a principal coisa que precisa um estádio, um estádio é um campo de futebol perfeito. Sim. E nós não estamos falando de qualquer estádio. Não é o estádio do meu azulão lá de Sorocaba, não. É o Maracanã, sede de palco de final de Copa do Mundo. Duas, né? 1950 e 2014. O meu tava lá, 2014 eu tava lá. 50 não tava também não. 1950. Daqui a pouco você vai estar. Orlando Duarte. Quando você fizer 80 anos. Mandou aqui pra avisar que ele tava lá. Quando você fizer 80 anos, você pode falar que tava. 50. Todo cara que tinha 80 anos tava lá. Então, gente, essa concessionária que cuida do Maracanã não presta. Não presta, ela não cuida da coisa mais importante que precisa ter no estádio, que é o gramado. Então tem que dar um pau nessa concessionária que cuida do Maracanã. Isso é uma vergonha. E, aliás, deveria ter uma cláusula que, se o gramado não tivesse bom, não tivesse em excelentes condições, a concessionária deveria ser multada. É óbvio, gente. Eu tô lá, eu sou a concessionária. É como você aluga uma casa. Se aluga a casa e tá com alguma coisa quebrada, você vai ligar pro dono da casa. Atenção, concessionária, o senhor tem direito lá ao Maracanã, não tem? O senhor tem que botar a coisa principal é cuidar do gramado. Ou eu não lhe pago. Se o senhor não cuidou, não vai ser pago. Não vou pagar. Ou tem multa ou não é pago. Lógico. Aí que tá a culpa. Concordo com isso. Não tem o braço. Nessa aí o braço tá totalmente inocente. Aliás, eu queria cumprimentá-lo, porque ele peitou o principal jogador do Flamengo. Ou então o xodozinho da torcida do Flamengo, que é o Gabigol. Aí perfeito. Tem que parar de babar ovo para esses jogadores que queriam mandar no Flamengo. Para também, Nilson. Ele tem que parar de babar ovo, mas ele tem que brigar com o jogador na hora que deve brigar, não agora. Ele tem que conversar. Nessa não tem cabimento. Eu sou o primeiro a falar, Marcos Braz tem que ter pulso firme. Mas não é o Braz. Tem que acabar com o jogador mandando no Flamengo. Mas nesse caso, o Gabigol tem razão. Nesse caso não é o Braz. Isso aí é a diretoria do Flamengo, representada pelo Braz ou pelo presidente, a diretoria do Fluminense, representada pelo dirigente máximo do Fluminense, a diretoria do Vasco, que tá jogando também lá no Maracanã. Esses caras têm que cobrar a concessionária, caramba. A grande culpa disso daí é da concessionária, que durante um campeonato brasileiro que tá rodando, entregou um gramado porcaria, um gramado imprestável, fez um trabalho porcaria. Não tem outra explicação. Não tem outra coisa a dizer. Se fizesse um gramado, como é o gramado do Corinthians, por exemplo, Flamengo estaria reclamando, Fluminense reclamando, Vasco reclamando, como é o gramado do Palmeiras. Coloca logo. Como é o gramado do Atlético Paranaense. Coloca logo uma. Faz logo um gramado, logo um gramado que não cause problemas. Para 2, 3 vezes. Mas você sabe o que é isso, Flávio? Não. Calma aí. Não é nada disso. Tem gente que não gosta da grama sintética. Não tem mais jeito. Me permita. Tá bom, não tem mais jeito. O Zico, que é o Zico, veio aqui e falou que é um absurdo grama sintética. Mas me permita. Não é bom pro jogador de futebol. Mais uma versão. Calma, só um minuto. Inclusive a medicina. Médicos dizem que a grama sintética gera mais impacto, gera mais lesão. Não é simples assim. Essa atual já não é tanto. Então que faça uma grama de qualidade. Eu diria o seguinte. Quando não tinha concessionária, que era o Estado, é óbvio que eles não queriam fazer um gramado sintético, que acabaria o problema. Acabando o problema, não tem obra. Não tendo obra, não tem ninguém levando. Isso aí. É lógico. O Maracanã é um estádio que nunca ficou pronto. Ele foi entrar para a Copa de 50, parcialmente. Aí fez milhões de reformas para a Copa, para a Olimpíada, para o Raio, para o Parto. Ele nunca está pronto. Não interessa que ele fique pronto. Tem que fazer obra. Aí que o dinheiro gira. Então é óbvio que ele não quer gramado sintético que vai resolver o problema. Por que você vai resolver um problema se eu posso, tendo o problema, faturar, levar dinheiro por fora, esquema? Você sabe como é que funciona as coisas? Do jeito que está hoje, o gramado do Maracanã penaliza a competência dos dois times, porque o Flamengo está chegando em final de tudo, o Fluminense está fazendo boas campanhas em tudo, então eles vão jogar cada vez mais. Só alguém perdeu não é só Maracanã, Libertadores do Moinho Artilheiro. E a final da Libertadores vai ser
isso aí. O Ronaldo não queria jogar com o Cruzeiro no Mineirão. Por causa da porcaria do gramado do Mineirão. Porcaria, o gramado do Mineirão é vergonhoso. O gramado de Fortaleza também tá vergonhoso. Falando de vergonha, né? Vamos falar do Corinthians. Ok. Bom, eu dou razão, assim como o próprio Pilhado também falou aí, pro Gabigol. O Gabigol tem toda a razão de chegar com o dirigente do Flamengo, de chegar com o seu Marcos Braz e dizer, ó, tô saindo lesionado porque vocês não cuidam do gramado. Não dão um jeito de melhorar esse gramado do Maracanã. Aí um deles falou até um negócio aí que eu achei interessante, né? O Flamengo que disputa todo ano o título, inclusive este ano a final novamente da Libertadores vai ser no Maracanã. Pô, e o Flamengo, se Deus quiser, chegando nessa final, vai jogar num gramado ruim no Maracanã, cara? Então o Gabigol tem total razão de reclamar pro seu Marcos Braz. Tem toda a razão de reclamar. Então nessa discussão entre os dois aí eu dou total razão pro Gabigol. E vocês, o que vocês acharam desse bate-boca entre Marcos Braz e Gabigol? De quem vocês estão do lado? E também comenta sobre aí as opiniões do pessoal do Canelado da Jovem Pan Esporte. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!